Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live super especial com o Dr. Lúcio Monteliano. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Lúcio. Obrigada. Oi, Rizzy, tudo bem? Peraí, não deu certo. Deu. Oi, Lúcio, tudo bem? Olá, Márcio. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, tudo ótimo por aqui. Que ótimo. Acompanhou o Então, jogo? oi? Acompanhou o jogo hoje? Pior que não, você acredita? Eu tava no hospital com a mãe. A gente chegou no hospital, o Brasil fez um gol. Tipo, ali nos primeiros minutos a gente, ué, tá certo isso? Aí a mãe chegou na sessão de radioterapia, outro gol. Daí a gente saiu lá do hospital. Daí a gente saiu, foi pra sair, outro gol. Daí quando eu tava pegando o Uber, outro gol da gente. Meu Deus, acho que foi minha mãe que deu sorte, que hoje É, ela colocou a roupa do Brasil, muito né? bem. Lute, queria agradecer você, né, por ter aceito participar dessa live tão especial, né? Você que é meu amigo querido de muito tempo já, né? Eu Semana passada a gente teve a foi semana passada ou retrasada? Retrasada. A gente teve a oportunidade de se conhecer, né? Conheci o famoso Lúcio Monteliano. vou mandar um abraço lá pro Dr. Adel. A gente fez o curso lá de Master Pexinelli por plano, Dr. Adel. E aí em Curitiba, e aí foi ótimo se conhecer, tudo certo. Sim, foi maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre Renuvium e cirurgia mamária, né? As meninas que tiverem dúvidas podem mandar pelos comentários ou podem mandar pela caixinha de perguntas, de quem quiser mais descrição, né? Mas eu esqueci de falar, né, para você se apresentar para os seguidores que ainda não conhecem o Dr. Lúcio Monteliano, de onde o Dr. Lúcio é, sobre sua formação e tudo mais. E a gente fez acho que uma live tem quase 2 anos, né? Acho que foi Acho que não, foi ano passado. no ano A gente passado. é da Lipo HD Renuvium. E não, acho que foi logo depois da Mas a gente pandemia. fez muitas lives já. Acho que foi a cirurgia plástica que eu mais fiz live foi o Lute. Então tá dando certo, que bom. Sim. Ó, vou mandar um beijo aqui para minhas pacientes, estão mandando mensagem aqui primeiro. Um beijo para vocês, estão seguindo aqui. Eu sou cirurgião plástico, formado pela UERJ, Universidade Estadual daqui do Rio de Janeiro. Depois eu fiz Santa Casa e fiz plástica no Pitangui. Então eu me formei em 2014 para 2015. Desde lá eu trabalho em Manaus e no Rio de Janeiro. Então, eu passo uma semana em Manaus, uma semana no Rio de Janeiro. E minha especialidade é contorno corporal e próteses. Próteses de mama, panturrilha, glúteo. E a gente sabe que de 2 anos para cá, 3 anos para cá, o contorno, o contorno corporal mudou muito. Hoje em dia a gente dispõe de diversas tecnologias para melhorar o resultado, para melhorar a segurança dos pacientes e principalmente para satisfação de ambos, paciente e médico. Uhum. Eu mandar um beijo para a esposa do doutor Marcelo de Martino, a Gisele aqui, né? Ela mandou um oizinho pra gente. Um beijo para você, linda. Então vamos dar início à live, né? O que o Renuvium tem de diferença com as outras tecnologias, né? Por exemplo, qual é a diferença do Renuvium para o Body Tight? Qual retrai mais? Certo. O Renuvel eu estou usando já tem 2 anos. Tenho perto de 300 casos de Renuvel. Então, quando a gente iniciou o Renuvel, é claro que essa curva de aprendizado é um equipamento novo, mas não é um equipamento novo no mercado. Já existia há alguns anos fora do Brasil. Então, eu fui para a República Dominicana aprender com o Dr. Ricardo Ventura, que é um grande especialista do contorno corporal, e vi que ele tinha grandes resultados com o uso do Renuvo. Então, quando eu comecei a usar, eu já tinha feito esse fellow, já tinha acompanhado, e o Renuvo, para mim, é evolução da plástica. Claro que o Body Tight funciona muito bem também, tem as suas indicações, mas, na minha experiência, o Renuvium muito bem para diversos casos. Para braço, é um resultado fenomenal. Eu
ótimos resultados em glúteo também com o Renuvium. Então, paciente que se queixa de uma certa flacidez, eu tenho associado o Renuvium com o uso do Sculptra, tá? Então, a gente faz ali na celulite o Sculptra para melhorar a derme, a espessura da derme, e o Renuvium para dar aquela firmeza associada à injeção de gordura. E, além disso, abdômen, costas, que a gente já faz há mais tempo. Então, o Renuvium, hoje em dia, eu acho que é essencial para uma cirurgia plástica. Não dá mais para voltar atrás e falar, olha, vai ter o mesmo resultado sem o Renuvium. Não vai. Então, claro que ainda é um equipamento que é mais caro, um equipamento que tem um material descartável, uma ponteira descartável. Então, pelo fato de ser mais trabalhoso, de ter uma ponteira descartável, aumenta sim o preço da cirurgia. Mas daqui a alguns anos a gente vai ver um processo de junção de lipo com tecnologias. A gente vai mais dissociar as tecnologias. Isso acontecendo, isso vai aumentar muito daqui a alguns anos. A gente não vai conseguir mais dissociar das tecnologias, do Renuvium, do Vaser, do Vibro. Então, sim, o Renuvium veio para ficar, é uma evolução. Não só o Renuvium, né? Existem diversas tecnologias que associadas melhor. Mas hoje em dia, aqui eu tenho mais prática, eu acho melhor do mercado o Renuvium. Uhum. E toda paciente tem indicação para o Renuvium? De jeito nenhum. Essa é uma pergunta clássica. Doutor, eu posso fazer o Renuvium? Posso fazer o Renuvium. Claro que todo paciente pode fazer o Renuvium. Mas eu sou muito ponderado nos resultados. Dizer para o paciente se vai dar resultado ou não. O Renuvium não substitui nenhum corte. Não substitui, quando indicado, uma abdominoplastia. Não substitui uma abdominoplastia 360. Não. Se você tem indicação, flacidez suficiente para esses procedimentos, o Renuvium vai melhorar a pele, sim, mas não vai substituir. A gente pode associar o Renuvium, mas com resultado com menor percentagem de produção de colágeno, de aderência. Então, o Renuvium pode servir para pós-bariátrico? Pode. Pode servir para grandes perdas ponderais? Pode. Pode servir para pacientes mais idosos? Pode. Mas vai ter um resultado um pouco aquém daquele paciente mais jovem, daquele paciente que fez lipo. Então, o melhor resultado para o Renuvium é um paciente jovem, que nunca fez lipo, uma leve flacidez. Esse é o melhor resultado. Pacientes que já fizeram lipo anteriormente podem fazer Renuvium? Podem também. Mas eu sou bem claro para o paciente, o resultado não vai ser o mesmo de uma paciente que nunca fez. Então, algumas pacientes se questionam, olha, doutor, eu fiz o Renuvium, mas eu continuei com a flacidez. O Renuvium comprovadamente melhora em certos graus de flacidez. Porém, o paciente tem que estar bem ciente quanto pode melhorar, quanto pode resolver o problema da paciente. É isso, eu acho que alinhar as expectativas com o real poder de retração do Renuvium. Uhum. E existe uma idade mínima para poder usar o Renuvium, uma idade máxima? Qual que é para a paciente mais nova e a mais idosa? Eu acho que a idade mínima do Renuvium sempre vai pautar da idade após a adolescência, quando a gente começa a fazer lipo e tudo mais. Eu acho que a gente tem que, nós como cirurgiões plásticos, temos que botar limite no paciente. Paciente muito jovem, que quer fazer uma lipo, que não tem tanta indicação. É a mesma indicação de uma lipoaspiração. Em relação à idade superior, olha, eu fiz o Renuvium da minha mãe, eu fiz uma lipinha no braço, fiz o Renuvium nela no braço, ela tem 76 anos. Sério? Eu não imaginava. Pessoal, facelifting, né? Sim. Mas o Renuvium eu não imaginei. Que demais! Ela, exato, porque ela se queixava, tinha uma queixa no braço, e ela super vaidosa. Tô dando o exemplo da minha mãe, porque tem 76 anos e resultou no. Ela ficou super feliz, voltou a usar aquelas blusas que não usava e tudo mais. Ai, que linda! E ela é uma linda, né? Maravilhosa. Bate ponto. Em relação a prazo de validade, o Renuvium tem um prazo de validade ou ele é eterno? Não, o estímulo do Tipo a Renuvium, fonte da juventude. a gente queria, né? Tem paciente que todo ano
Eu brinco, eu faço uma árvore de Natal do Renúvel, com as ponteiras utilizadas durante o ano. Então, já são quase 300, então é uma árvore de Natal grande. Nossa. E aí, os pacientes falam que querem levar para casa, ali para fazer para sempre. Mas o que que acontece? O Renúvel, ele faz o estímulo de colágeno inicial, ou faz a retração inicial, depois faz o estímulo de colágeno, que perpetua entre 4 a 6 meses. Claro que esse estímulo não é para sempre, nenhum estímulo é para sempre. Mas a gente está repondo o colágeno perdido, a gente não está começando do zero, a gente está voltando a estimular. Então, obviamente que depois da cirurgia, o paciente tem que se cuidar. Tem que manter uma rotina saudável, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, senão o resultado vai embora, a gente não consegue estimular o colágeno como deveria. Então, sim, é importantíssimo para a gente manter o resultado, para a gente continuar estimulando o colágeno, mudança de hábitos. Não engordar, dormir bem, não fumar, tentar beber o mínimo. Eu sei que é difícil, ainda mais é época de jogo. Tem que estimular. Hoje você assistiu o jogo? Eu nem perguntei se perguntou se eu assisti, eu não falei. Aí o consultório, assisti e depois voltei. Ah, Tanto que o Brasil chega até o final, mas minha agenda continua aberta. tá certo. Né? E assim, É, paciente perguntando, eu posso fazer o renúvel novamente? Pode sim. Paciente que teve um ótimo resultado com o renúvel tem a tendência de ter um ótimo resultado numa segunda cirurgia com o uso do renúvel, sim. Outras dúvidas sobre o renúvel sobre posso fazer só o renúvel? Também pode fazer só o renúvel. Às vezes já fez uma lipinho de papada e quer usar o renúvel para fazer uma retração, pode. Às vezes tem aquele culote que fez a lipo e quer passar o renúvel. Como eu disse, eu uso às vezes no glúteo junto com o sculptor, para eu passo o renúvel. Então, pode também. uhum. E no caso, quanto tempo depois a paciente pode passar o renúvel? Depois da primeira vez que ela passou 6 meses, um ano? Sim, eu sempre sugiro, porque assim, o estímulo são 6 meses, então aquela produção ali com 6 meses ainda está no topo, está produzindo colágeno. Então eu sempre sugiro que espere pelo menos um ano para fazer o renúvel novamente. Claro, tem que ter indicação, fiz, vou ter que fazer de novo. Não, tem que ter indicação, tem que saber qual grau que a gente pode melhorar. Já tive casos que eu repeti o renúvel sim, teve resultados excelentes, mas não é para nem todo mundo precisa. Clube Não das viciadas em renúvel, né? é o renúvel, não dá. Não dá. E a paciente que teve bebê, ela pode fazer o renúvel ou ela vai ter uma indicação sempre de abdominoplastia? Pode, o paciente que teve bebê, às vezes tem uma suave. Hoje em dia a gente vê as mães que nem parece que tiveram filhos, né? Também se cuidando mais, fazendo protocolos de colágeno e tudo mais, boa alimentação. Então, sim, podemos sim fazer o renúvel em paciente com uma leve flacidez e tudo mais. O que acontece que é muito frequente, o paciente às vezes faz uma cesárea e tem aquela cicatriz presa. E aí tem uma certa flacidez. Essa flacidez às vezes cai por cima, né? Cai por cima da cicatriz porque é um tecido frouxo por cima de uma cicatriz presa. Então, nesses casos, a gente pode usar ali a cicatriz, refazer a cicatriz, puxar um pouquinho de pele pela cicatriz e passar o renúvel. É muito indicado para paciente que tem leve flacidez. Estou aqui, uma paciente minha mandou um comentário aqui, foi exatamente isso que a gente fez com você. Eu vi aqui que mandaram uma pergunta sobre o paciente bariátrica, né? Comentário. A paciente bariátrica realmente ela tem indicação do renúvel? É eficaz para elas? A produção de colágeno é menor, sim. Porém, se você tem indicação de abdominoplastia, braquioplastia, você pode fazer o renúvel associado, mas você vai ter que continuar fazendo incisões, vai ter que continuar fazendo essas cirurgias. Não é que o renúvel não tem indicação, mas o renúvel tem indicação associada. O renúvel não substitui essas cirurgias que a gente precisa retirar grande quantidade de pele. Então, abdominoplastia e tudo mais, não substitui. A gente pode associar? Sim, podemos. Uhum. Em relação à cirurgia mamária, ela pode ser combinada junto com o renúvel pela questão de tempo? Pode. Por segurança, as cirurgias combinadas, ou qualquer cirurgia estética, de uma forma geral, a gente não ultrapassa 6 horas. Então, 6 horas de procedimento é o tempo ideal
para a gente terminar. Então a gente planeja uma cirurgia para acabar ali entre 5 horas e meia, para não ultrapassar as 6 horas. E uma cirurgia de lipoaspiração pode ser associada à mama com menos de 6 horas. Pode sim. Para isso, o que a gente precisa? Uma equipe bem treinada, tá? Uma equipe de 2 a 3 cirurgiões plásticos bem treinados. Um cirurgião plástico que já tenha rotina, que já tenha costume em fazer o renúvel. Então, cirurgiões plásticos estão começando, querem fazer uma cirurgia combinada, a gente não sugere, então esperar a equipe bem azeitada aqui, para que transcorra em até 6 horas. Tá? E é bem possível. Praticamente, e a cirurgia combinados. Eu tenho uma equipe, então a gente sempre opera com mais 2 cirurgiões plásticos. É uma rotina muito eficaz. Uhum. E mais segura também, né? Exato, exatamente. É, Primeiro, você sabe muito bem disso, você já conhece praticamente todos os plásticos do Brasil. é E verdade. eu acho que quem bate na tecla da segurança, da saúde do paciente, sempre tem aí mais pacientes, tem mais sucesso, porque é o que diferencia, né? A gente, às vezes, pagar um hospital um pouquinho mais caro para fazer com segurança, ter o material correto, fazer os cursos para se habilitar e fazer tudo no tempo certo. Então, acho que isso diferencia o profissional que continua se atualizando do profissional que não. Uhum. Aqui perguntaram, em maminoplastia, por ter corte, você não passaria o renúvel no abdômen? Eu passaria sim, é possível, a gente passa o renúvel nas áreas não descoladas, ou seja, podemos fazer uma mini ou renúvel nas áreas não descoladas. Isso é muito comum também, faço bastante. Passo ali no flanco, na região superior do abdômen, passo sim. É... Tem muitos comentários, né? Só elogios aqui. Um beijo, meus pacientes aqui que o pessoal está entrando. Um beijo para vocês, meus pacientes. Pai, um beijo. Pai estava comigo. Esse final de semana eu fiz a reinauguração da minha clínica. E aqui no Rio de Janeiro a gente expandiu mais serviços para caber Ultraformer MPT, o novo Ultraformer, para ter outros serviços de cosmetria e tudo mais. E alguns pacientes vieram de longe para me prestigiar. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela presença aí. Eu só não fui por causa que a mãe tava fazendo radioterapia todo dia, mas qualquer Quando hora vamos as duas juntas. Porque quando ela ela ama muito. ela ficou linda Oi? ela ficou linda com Ficou. a inauguração. Ficou muito fofinha. Ela falou que ela também vai usar o lencinho no chapéuzinho lá de praia, sabe? Ela falou que vai dar um jeito. Muito fofa. Você tem o Lavia também. É assim que fala? Falei certo? Porque eu tinha falado Lavien esses tempos. Aí eu vi, não, é Lavia que fala. Então, o coreano, então se chama Lavin. Você tem Ah, razão. Lavinho, Lavin. A gente fala Lavian, todo mundo fala Lavian, não é assim, é o nome, mas o Lavian, eu uso laser sempre em cirurgia de face, de PF, eu acho que complementa bem o resultado, porque o paciente já está sedado, então a gente pode fazer um tratamento indolor. O paciente já vai ter o pós, então a gente associa esse tipo de laser com drug delivery ou não, no procedimento cirúrgico. E o Lavin, é um procedimento que a gente chama de baby laser. É um laser com baixo downtime, um baixo tempo de recuperação. Então, um laser que você pode fazer hoje, sábado você está numa festa, com uma pele boa. Nossa. Exato, você está. A gente chama baby laser de BB cream mesmo, para Sim. fazer esse efeito em pouco tempo. E é um laser que a gente pode repetir mensalmente, tá? A gente pode fazer 3 sessões mensalmente. Só, obviamente, tem que evitar o sol, todos os procedimentos que a gente já faz com lasers normais para evitar o sol, evitar sempre sair de protetor solar. Mas é um laser que hoje em dia, o que a gente quer? Menos tempo de espera, menos tempo de demora, menos tempo de recuperação. E o BB Laser, o Lavian, é exatamente o que dá isso hoje em dia, que menos tempo de recuperação.
E ele é mais potente ou é menos potente assim na questão de lasers? Existem diversos. é, a gente pode fazer diversas, diversos objetivos. Para cabelo, pode fazer um pouco mais profundo, pode fazer um pouquinho mais suave, pode fazer para onychomicose, pode fazer. Então, tem diversos tratamentos que a gente pode usar, diversas patologias que a gente pode usar o laser. Mas, obviamente, o laser tem que ser sempre combinado. A gente faz outros tratamentos combinados com laser. Eu acho que hoje em dia, com essa gama de tratamentos, a gente nunca pode focar só numa máquina ou só no preenchimento. A gente tem que fazer uma associação do que é melhor para o paciente precisa para ter o melhor resultado. Então, eu sempre busco fazer em cosmetria, que eu gosto muito de cosmetria também, eu sempre busco fazer um tratamento de 3 a 6 meses para o paciente entrar no consultório, fazer primeiro o ultraformer, depois fazer laser e preenchimentos, botox. Então, esse é um tratamento que eu gosto de fazer ao longo de 3 a 6 meses. É Então, um você pacote bem completo, né? dá tempo, Cheio de associações. ainda dá tempo de fazer para o final do ano. Mas eu sempre sugiro que você se programe para fazer um tratamento anual, para fazer um tratamento a longo prazo, tá? De estímulo de colágeno, de poupança. Porque antigamente a gente vinha no meu consultório, é um tapa-buraco. A gente preenchia ali onde tinha tudo mais. E aí, hoje em dia, a gente faz muito mais que isso. A gente faz miomodulação, a gente estimula o colágeno, a gente deixa a paciente mais bonita, não só mais jovem. Então, isso é um tratamento que a gente tem que ir aos poucos. Uhum. Principalmente É, o Ultraformer, que chegou, o MPT, recém-lançado, que tem um efeito. Eu já gostava do Ultraformer, tanto que eu mesmo eu faço. lembro, eu conheci outra forma com você. Eu fui pesquisar o que é esse Ultraformer. Daí eu fui ver, gente, emagrece o rosto, deixa o rosto firminho. Tipo, é maravilhoso, né? Ele É dá contorno. da contorno em que ele atua profundamente na camada muscular, fazendo efeito lifting, e também estimulando colágeno nos tecidos mais superficiais. Hoje em dia tem um novo Ultraformer, que é o que é Ultraformer? É ultrassom micro e macro focado. Tá? Existem outras marcas também, obviamente. A concorrência é sempre saudável, mas o Ultraformer é um equipamento que tem uma qualidade muito boa, não vou dizer superior, mas é uma qualidade muito boa. Então, esse novo Ultraformer tem uma eficiência muito maior. Então, você pesquise quando você for fazer seu Ultraformer ou quando você for fazer seu ultrassom, pesquise qual é o aparelho, se é o novo já, porque a gente tem que sempre evoluir para poder dar o melhor para os pacientes. Digita lá no Google, Dr. Lúcio Montaliano Ultraformer, que ele tem sempre a tecnologia de ponta, né, do Ultraformer. É, sobre mastopexia, quais Mas, são as técnicas? só te interromper, perguntaram mais de uma vez ainda sobre o contorno corporal, sobre lipo-LED. Muitos pacientes perguntaram sobre lipo-LED aqui na nossa conversa, se tem diferença, se dá para fazer com Renuvo, se dá para fazer com Body Tight. A lipoaspiração, ela pode ser a lipo-LED, pode ser não, pode ser uma lipo tradicional. Todas elas, você pode combinar tecnologia. A tecnologia só veio para melhorar o resultado, dar mais segurança, trazer resultados melhores, menor sangramento. Então, independente se for uma lipo tradicional, uma lipo de definição, as tecnologias podem ser usadas em todas elas. Então, não tem nenhuma diferença no uso de tecnologia entre essas lipoaspirações. Se existe ainda, se cabe ainda a gente fazer uma lipo tradicional, claro, a lipo tradicional existe, ainda é muito pedida, tem gente que não quer gominho, tem gente que não tem indicação para ter gominhos, tem gente que não tem indicação para ter uma barriga super definida. Então, a lipo tradicional ainda cabe, não vai sair de moda, não é isso. Eu sei que cirurgia plástica é sempre moda, né? Meu pai já dizia, coisas estão em moda um dia, depois saem, depois voltam. A gente tem que fazer o que é melhor para o paciente e o que a gente tem de melhor experiência, né? A gente não pode fazer o que a gente não sabe. Então, a gente tem que entregar o que é melhor nas nossas mãos. Então, às vezes, uma técnica nas nossas mãos é melhor que outras e a gente consegue dar um resultado melhor.
e por aí. Então a gente tem que entregar sempre para o paciente o que a gente consegue fazer de melhor. Vou mandar um beijo para os colegas que estão entrando aqui, pessoal que também que fez o curso lá do Adel comigo, da mastopexia. Doutor Marcelo, um beijo. Doutor Márcio, querido, também um beijo para você. Aqui também perguntaram, a gente acabou conversando sobre o body tight, né, ali no começo, mas qual seria a diferença entre esses dois, né? Porque esses dois são os dois concorrentes, né? Renuvium e body tight. Acho que eles não são concorrentes, eles se ajudam, sim. Acho que a grande vantagem, a grande diferencial do body tight é que você pode fazer no consultório. Para mim, pacientes que às vezes não querem ir para o centro cirúrgico, ou pacientes que têm um pouco de receio, a gente pode usar algumas plataformas do body tight com segurança no consultório. Então, sim, isso é uma grande vantagem do body tight, tá? Tem um nível de dor que a gente pode ajudar o paciente, fazer esse procedimento com anestésicos, mas é possível sim, é tolerável fazer no consultório. Eu acho que essa talvez seja a grande vantagem do body tight em relação ao Renuvium. O Renuvium a gente só faz no centro cirúrgico, sob anestesia, então essa é uma diferença grande entre os dois. Claro que hoje em dia eu estou acho que é uma tendência, mas eu estou cada vez mais levando todos os meus procedimentos para o centro cirúrgico. Pela segurança, pelo conforto, pela possibilidade da gente fazer o melhor trabalho no centro cirúrgico, com mais conforto para o paciente. Porque fazer um bom trabalho, dar um bom resultado, eu acho que é o mínimo hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que ir muito além só do resultado. Tem que trazer para o paciente a boa experiência da cirurgia, para o paciente não ficar traumatizado com a cirurgia. Tem que trazer a boa experiência do pós-operatório, com uma equipe bem treinada, com enfermeira que possa ajudar sempre que precisa. Trazer aquela boa experiência com uma boa gerência para qualquer intercorrência que a paciente precisar, qualquer ajuda, até uma ajuda psicológica, a gente tem que dar, muito. Então, um bom resultado é o mínimo hoje em dia. Então, cirurgia plástica é, né, a realização de sonhos. Então, a gente ter cada técnica do carinho, do conforto que o paciente precisa. Com certeza. E aí, doutor Lúcio, me diz, o dreno é amigo da paciente? A paciente que faz o Renuvium, ela vai precisar do dreno? Eu sou fã do dreno. Meus pacientes sabem que eu uso muito dreno. Desde que eu comecei a usar o Renuvium, eu estou usando cada vez mais o dreno. Em dorso, em abdômen. Porque o processo, eu vejo o paciente com 7 dias, 5 a 7 dias depois do dreno, está muito mais desinchado, com menos dor, porque não tem aquele acúmulo de líquido. Então, que é comum, que acontece. Isso não vou dizer, não acontece. Claro que acontece. Então, eu vejo grandes referências na cirurgia plástica, como eu disse, fui lá na República Dominicana, ver um pouquinho. E aí, vejo esses grandes referências cada vez mais usarem dreno. Então, sim, pela minha experiência, eu voltei a usar. E os pacientes, claro, eles reclamam do cachorrinho e tudo mais, mas vem o resultado diferente. Cachorrinho. Daquela amiga que não usou dreno, daquela amiga que acumulou líquido, que teve seroma. Perguntaram se muda o tempo cirúrgico por causa das técnicas. Com Da certeza. lipo HD e acho que lipo tradicional e talvez com Renuvium ou body tight. Sim. Antigamente, 10 anos atrás, né? A gente pegava uma cânula, uma seringa e fazia uma lipoaspiração. Hoje em dia, a gente tem ultrassom, fibro, e aí o Renuvium, o body tight. Então, sim, aumentou muito o tempo cirúrgico pelo uso de tecnologias. Mas o melhor é uma segurança maior. Então, sim, a gente deve continuar usando com segurança, não pode ultrapassar das 6 horas cirúrgicas, não pode passar do limite de 5 a 7% de gordura aspirada. Com segurança, pode ser feito pode ser feito com tranquilidade. Uhum. Que falaram, dei muita risada agora. O dreno não morde.
Esse aí vai dar um meme pra eu fazer. Daqui a pouco vem uma ideia e vou fazer um meme. Depois até me chame no direct você aí que eu quero te dar os créditos por ter me inspirado. Não morde. É o cachorrinho que não morde, né? Ele só faz ali, fica te acompanhando só os dias. É, assim, é incômodo para tomar um banho? Pode ser. É incômodo para dormir, mas a pessoa acaba. Meus pacientes não reclamam do uso dele, sabe? Acabam que vem essa melhora, ficam menos inchados, se comparam às outras, então acabam que no final vem que faz parte. Sim, mas sabe que eu não faria lipo porque eu tenho medo do dreno. Ah, você não precisa. É, Não, mas eu gostaria, né, de arrumar uma depressão trocantérica, né, e tal, né? Então, tipo, eu não teria, eu não sei. Eu acho que as mulheres que fazem lipo ali, aguentam dreno, são fortes, são corajosas. eu brinco que a gente fica chateado comigo uma semaninha depois da cirurgia. Quando passa assim 7 a 10 dias, eu pergunto: "E, estamos de bem de novo? Você já está gostando de novo?" Porque esse processo que é paciente um pouco dependente, a paciente ela tem familiares, depende da enfermeira, depende. Por quê? Ela tá ali num. Estava saudável, de uma hora para outra, recebeu um trauma, porque é um trauma para o corpo, mas tudo controlado. A gente sabe que vai melhorar, a gente sabe que em 7 a 10 dias o paciente já vai estar se sentindo bem, já vai estar se sentindo melhor. A dor é muito individual. Alguns pacientes não sentem o desconforto, outros pacientes se sentem um pouco mais, mas obviamente esse contato com o médico é importante. Fala: olha, doutor, estou com dor, o que a gente pode fazer? Eu tenho um contato muito próximo com meus pacientes, eu sempre no pós estou tentando conversar, tentando ver. Então, ver se o paciente está mais com menos dor para a gente poder deixar a medicação mais o ideal para o paciente, né? E nisso também é muito importante a participação do anestesista, né? O anestesista ajudar o paciente naquela dor um pouquinho maior e tudo mais. Hoje em dia eu faço uma técnica de bloqueio centro cirúrgico junto com anestesia geral para praticamente todos os meus pacientes. Então, é um bloqueio para o paciente e sem dor. O paciente fica sem dor durante toda a internação e é associado à anestesia geral. Então, uma anestesia segura e com menos dor. E não dava pra usar uns analgésicos fortes aí, uma metadona, uma gabapentina, pra não sentir dor no pós-operatório? Não precisa disso. Olha, pensando que você não vai fazer lipo, mas se precisasse, você veria que não precisa usar hoje em dia. É. Deixa eu mandar um beijo aqui pro doutor Márcio, muito querido, tá acompanhando nossa live, ele mandou um oizinho de novo. Em relação a depois de ser mãe, quanto tempo a mulher pode fazer a sua cirurgia plástica, né? Porque a primeira coisa, né, depois que você tem o seu bebê ali, você olha no espelho, não é a mesma coisa, né? Algumas mães têm a sorte, né, de ficar ali, tipo, né, sem nada, milagre divino. Outras, através de exercícios físicos, dieta, né, Resolve. conseguem ter um corpo bonito mais rápido. Mas e para aquelas que não conseguem? Deixa eu Quando antes, pode fazer uma plástica? uma amiga minha cirurgiã plástica do Peru, Milusca, um beijo para você. Estamos falando de gestação, ela foi mãe há pouco tempo também, ela fez Ai, 30 querida. ela fez e está lá no Peru agora. Bom, a gente recomenda que a cirurgia seja feita após o fim da amamentação. Então, se a pessoa quer fazer cirurgia de mama, a cirurgia deve ser feita 6 meses após o fim da amamentação. Ou seja, amamentou 6 meses. Eu vou operar com perto de 1 ano. Mas é muito importante que a paciente saiba que vai precisar de ajuda, né? Nessa idade, com 1 ano, a criança ainda precisa do colo da mãe, ainda está apegada. Então, a mãe tem que pensar se vale a pena, nesse momento, desapegar um pouquinho, se a criança já vai tolerar desapegar um pouquinho da mãe, para a mãe poder fazer a cirurgia, porque, né, nessa idade é totalmente dependente da mãe. Então, se for o caso, se a paciente, olha, não, meu filho, a babá consegue ajudar,
pai consegue ajudar, a gente pode operar 6 meses após o fim da amamentação. Nunca operar amamentando. Não, não precisa disso. Não tem pressa, não tem essa pressa para a gente operar amamentando. Amamenta, é um processo lindo. Depois disso, fim da amamentação, a gente começa a pensar no mummy makeover, começa a pensar no retorno aí do corpo da mãe ao que era antes. Né? Porque esse talvez seja o maior público de pacientes pós-gestação, pacientes que tiveram filhos, 2, 3, aí voltaram a cuidar. Vejo muitos pacientes conversando comigo. Ah, doutor, cuidei dos meus filhos, criei meus filhos, agora está na minha vez, eu quero me cuidar. Então isso é muito bonito. E é justo, né, a pessoa querer voltar a se sentir feliz com o próprio corpo, no relacionamento, para se sentir bem. Então esse é o meu maior público hoje em dia, pacientes que querem voltar a se sentir bonitas após a gestação. Mas tudo tem seu tempo. Então temos que esperar o fim da amamentação, temos que esperar o suporte da família. Eu converso sempre isso com meus pacientes no consultório, tá? E tem uma ressalva que eu quero fazer. Cuidado também, meninas, ao fazer cirurgia plástica com o Dr. Lúcio, principalmente lipo, de transformar o corpo de vocês. Uma paciente ficou tão linda que deu até um bebezinho pra ela. Pois é. Eu me matei de dar risada quando ela me falou isso. Ficou tão boa a cirurgia que eu tô grávida agora. Eu já tive mais de um caso, assim, alguns casos. Doutor, depois de alguns meses, doutor, fiquei muito feliz, mas a gente vai ter que operar de novo. Eu falei, mas o que acontece? O que aconteceu? Você tá bem? Você tá feliz? Aí engravidei. Um paciente que estava 7 anos casada, operou, engravidou no mês seguinte. Eu falei, mas gente, assim tem cirurgia que aguenta. Então, mas olha, eu sempre peço, antes da cirurgia, eu peço um beta-HCG. Recomendo, obviamente, o paciente faça outros métodos para não engravidar. Eu suspendo o anticoncepcional antes da cirurgia, suspendo o anticoncepcional oral antes da cirurgia, da trombose, evitar aumento de risco de trombose. Então, os pacientes têm que sempre tomar cuidado para não engravidar nesse período aí, não ter nenhum prejuízo para a gravidez. Uhum. E a paciente que ela fez o Renúvel, não sei se já teve alguma coisa assim, e ela teve o bebê, né? Ela fez o Renúvel antes, teve o bebê, muda muito a qualidade da pele, assim, ela estraga muito o resultado? O Ou Renúvel, tem... o Renúvel só veio para ajudar. Assim, eu vejo pacientes já tipo que fizeram Renúvel, tiveram filho, já tive caso, e não precisa. Hoje em dia eu falo, não vou te operar, não precisa, não tem porquê. Mas depende muito de quanto a paciente engorda na gestação. Então, isso vai muito de paciente para se é possível a cirurgia plástica, totalmente possível, depende de você. Tem um paciente que vejo na academia com 6, 7, 8 meses. Eu fico impressionado. Isso, então, depende da vida saudável que a pessoa leva durante a gestação. Eu dei risada agora aqui na live, porque veio um comentário, não tem como não rir, essas meninas também são muito engraçadas. Clínica Monteliano também ajudando na reprodução. Eu não vou nem falar, assim, tem algumas pacientes que eu acho que passaram por isso aqui, não vou indicar quem for, mas sim, eu vi esse comentário aí também. Acontece, na verdade. Anima o casal mais feliz. Acontece. Sim, quantos casamentos, né, que estavam ali apagadinhos, né? A mulher chega maravilhosa e transforma, né? Tanto as mais jovens quanto as mulheres de mais idade, lá nos seus 50 anos, que pensa que nem, né, ia acontecer mais nada, de repente ressurge uma coisa do além e O marido fica abre a vida novamente, né? que nunca teve, que isso. Acontece. Aqui falaram assim, gostaria de saber se faz cirurgia de lipedema, quadril e coxas. Obrigada. Olha, lipedema tem indicação de lipoaspiração, sim. Mas primeiro, eu tenho que do estilo de vida. Alimentação, uso de meia, saudáveis, emagrecimento. Então, esses são os meus passos para o tratamento de lipedema. Depois disso, a lipoaspiração.
Lipoaspiração ajuda, sim, a retirar aquele acúmulo de gordura indesejável, aquele acúmulo de gordura que inflama no lipedema. Então, sim, é um tratamento para lipedema e lipoaspiração correto, sim. Uhum. Aqui perguntaram também qual a quantidade de gordura que pode ser enxertada no glúteo. Depende muito do paciente, tá? Hoje em dia, a gente sabe que a gente não pode enxertar dentro do músculo. Isso teve um estudo muito grande, teve muitas estatísticas ruins em relação à enxertia de gordura intramuscular. Então, hoje em dia, a gente não faz mais enxertia de gordura intramuscular, por uma questão mesmo de segurança. Tá? Então, eu sei, a pessoa às vezes fala, essa é uma pergunta que me fazem muito no direct, doutor, quanto botar? Quanto você botou naquela paciente, da minha amiga, não sei o quê? Eu proporção a gente saber lidar com a quantidade de gordura que pode ser absorvida, porque sim, uma parte da gordura é absorvida, então em torno de 60%, 80% daquela gordura enxertada fica, mas 20% a 40%. Tá? E eu digo sempre para os meus pacientes que o bumbum só fica bonito com 2 meses, porque tem a gordura acomoda, a gordura, você limpa toda a região inchada, então o bumbum some no início. Tem um caso de uma paciente minha que eu fiz 2 cirurgias. Eu fiz uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. Depois de uns anos, eu fiz novamente a lipoaspiração com a mão. E aí, ela queria glúteo. E aí eu fiz a minha enxertia. Falei, olha, a gente vai enxertar, só vai ficar bonito com 2 meses. Fica mais bonito com 2 meses, né? O resultado fica mais bonito com 2 meses. E aí ficou lindo. Ela ficou super feliz. Ela ficou super envaidecida com o bumbum que ela sempre desejou, não sei o quê. E aí, depois da segunda cirurgia, ela voltou pro meu consultório sem o marido. Ela não queria que o marido fosse no pós-operatório. Ela entrou chorando, com uma semana no meu consultório. Falou, doutor, o que você fez com o meu bumbum? Você aspirou meu bumbum? O que aconteceu? Tava tão bonito, você tinha deixado tão bonito. Sabe, esqueceu de todo o processo que ela tinha passado, porque fica tudo inchado. Região dos flancos, do culote, fica tudo inchado. Então, é um processo que vai aos poucos. 2 meses é o tempo que o bumbum fica bonito, que já voltou a fazer exercício, que já está andando mais. Então, sim. Calma, meninas. O bumbum só fica bonito com 2 meses. Vão ficar mais tranquilas. Você comentou sobre exercício físico, né? Quanto tempo depois pode voltar para academia? Quem faz só Renuvium, por exemplo? Olha, eu sempre sugiro que, se for só a lipoaspiração, só o Renuvium, com 15 dias, volta para academia, vai voltar devagar. No início, incha um pouquinho mais no início. Sim, é normal inchar um pouquinho depois que você isso, vasodilata. Mas eu sempre sugiro que volte o quanto antes. Claro, se tem alguma cicatriz, se fez uma mastopexia, uma abdominoplastia, a gente tem que cuidar da cicatriz. Ela tem que ficar imóvel. Eu sugiro sempre esperar um pouquinho mais. Eu peço para esperar um mês por causa da cicatriz. A gente nunca sabe se aquela paciente pode ter um queloide, pode ter uma cicatriz hipertrófica. Então eu tenho que tratar todas como se elas fossem cicatrizar mal. Eu trato todos os meus pacientes como pacientes que podem ter uma cicatriz ruim. Então, eu sempre peço para o paciente ficar mais quieta, não fazer exercício, para a qualidade ficar melhor. E claro, se mesmo assim, se apesar de tudo, do tratamento, a paciente ainda ficar com um queloide ou com... Tem diversos tratamentos que a gente pode fazer. Eletroterapia, ressecção novamente, uso do Botox, o uso de corticoides injetáveis e também placa. Então, hoje em dia, a gente pode fazer diversos tratamentos para melhorar essa cicatriz. Mas o repouso, a meu ver, ainda é essencial. E mesmo cicatrizes antigas podem ser tratadas com corticoide? Claro, podem sim. Se tem aquele queloide grande, antigo, a gente resseca, faz o uso do Botox no momento da cirurgia, no momento da ressecção. Pode ter a beta ou eletroterapia, isso logo após a ressecção. E depois disso a gente usa o Drenizon, que é uma corticoide, que faz a pressão física e química por causa do corticoide. E eu tenho bons resultados com esses tratamentos combinados. Tá? Claro que é uma nova cirurgia, mas para ressecar algo que incomoda, uma cicatriz feia, a gente refaz.
Uhum. Já que a gente comentou sobre cicatrizes, onde ficam os furinhos das cicatrizes do Renuvium e da Lipo? Ah, ficam super escondidos, tá? Na axila, na região do biquíni, no umbigo, na mama. Então, hoje em dia você olha uma paciente que fez lipo, você não consegue achar onde está, né? Hoje em dia a gente tenta esconder onde fica a, as cicatrizes. E toda cicatriz pode ser qualquer técnica, mas toda cicatriz leva 2 anos no corpo para maturar totalmente, para finalizar o processo de cicatrização, entre 1 a 2 anos. Então, com 42 dias, tem o processo de pico de colágeno. A cicatriz ela fica um pouquinho mais grossa, fica um pouquinho mais avermelhada. Entre 30 e 40 dias, tá? E depois disso, ela começa gradativamente a ficar mais clara, a ficar mais fina. Então, até os 6 meses, ela vai clareando, vai afinando para ficar melhor. Então, às vezes, a paciente olha, nossa, com 10, 15 dias a cicatriz está bonita, mas depois do segundo mês, nossa, ficou escura um pouquinho, o que aconteceu? É um processo normal. Com 42 dias tem o pico do colágeno, produção de colágeno, a cicatriz escurece um pouquinho, fica um pouquinho mais alta, mas é um processo normal. Uhum. Fizeram muitas perguntas, né, sobre lipo, a gente conversou bastante sobre lipo, agora a gente vai falar sobre cirurgia das mamas. E hoje eu Claro. vou começar com a minha pergunta preferida. Doutor Lúcio, coloca próteses grandes? Ah, você sabe que sim, né, Mar? Eu acho que eu tenho algumas pacientes que são fisiculturistas, que têm porte para isso. Claro que não é para todo mundo. Mamas grandes são mamas. Tem a tendência de cair, tá? Obviamente, que são, assim, depende do tórax, depende da pele, depende. Isso tudo tem que ser avaliado pelo médico, pela experiência do médico. Mas a tendência, sim, são próteses menores. O paciente que quer próteses grandes tem que ter colo para isso, tem que ter corpo, tem que ter estrutura para caber essa prótese. Não é todo mundo bom, vou botar uma 500. Se a gente botar uma prótese de 500 em todo mundo, a mama em um ano cai. Não funciona para todo mundo. Tá? Você mesmo tem prótese há tanto tempo e a prótese continua bonita, continua em pé. Então, sim, avaliar a qualidade da pele, avaliar como o paciente se porta, se emagrece, se engorda, se tem efeito sanfona. Então, sim, isso a gente tem que avaliar na nossa consulta, na nossa conversa. Às vezes eu fico conversando, puxando papo com o paciente, e aí, o que você fez? Viagem, não sei o quê, mas engordou na viagem, para a gente saber como é que são os hábitos, como é que é a vida do paciente, para saber se o paciente se cuida, se não se cuida, para saber se tem, olha, dá pra ser um pouquinho maior, dá. Se não dá, a gente fala, olha, não vai ficar bom em você, infelizmente não é bacana, não pro seu caso. Uhum. Perguntaram ali se você faz explante. Faço explante, sim. A gente normalmente, associado ao explante, faz uma mastopexia, associada à enxertia de gordura. Enxertia de gordura intramuscular e no subcutâneo. Então, é claro que quando a gente faz explante, tem que saber que o volume vai diminuir. A gordura não substitui a prótese, de maneira nenhuma, dá a sustentação da prótese. Mas é possível, fica bonito, e a gente pode associar, sim, tanto a cirurgia E como a cirurgia em L, mas normalmente a gente associa uma mastopexia para esses pacientes. Já fez alguma mama em L? Já fiz. As pacientes, Ai, que... as pacientes estão até aqui, ó. Meu nem o resultado pra postar, meninas. Eu amo cicatriz em L. E do Lute, então, ela vai ficar sensacional. É, sobre a posição, subglandular sempre ou pode ser dual plane, submuscular? Qual a indicação? Como que funciona? E subglandular ainda é válido? Com certeza. Não existe isso, não faça o subglandular. Eu acho que são casos e casos. A gente tem que ver se tem pele, tecido para aquela prótese, a gente botar subglandular. Mas, sim, submuscular, o dual plane, hoje em dia é o que eu mais uso. Mas de longe eu não deixei de usar subglandular, não deixei de usar prótese de poliuretano, casos, e as pessoas às vezes querem um colo super marcado, querem um colo parecendo prótese. Isso
é uma indicação de subglandular, tá? Mas hoje em dia, praticamente, grande parte dos meus casos são dual plane. Você vem da escola do Rio de Janeiro, né? Que é Versa Pitangui, que era Isso por cima do músculo e poliuretano, né? fazia muito no professor e com resultados muito bons a longo prazo. Então a gente tem que respeitar esses nossos professores que têm casos muito bons e apresentam e mostram que funciona, tá? É isso que a gente conversou no início do nossa live. A plástica é muito de altos e baixos, né? A Lipo HD tá na moda, rino fechado ou rino aberta. Então, se você pensar, 5 anos atrás, todo mundo fazia rino aberto, né? Todo mundo é uma rino estruturada, vamos deixar o nariz estruturado, vamos botar enxerto e tudo mais. Hoje em dia, a gente faz uma rino fechada de novo. A gente voltou à rino fechada, que se fazia antigamente. Então, a cirurgia plástica vai tentando achar caminhos para dar o melhor resultado. E às vezes volta-se ao que já foi feito, que foi desacreditado. Mesmo a cirurgia em L, né, a mama em L, é feita há muitos anos, é feita há 20, 30 anos. É uma cirurgia, não tem nada de novo, né? Não é que a técnica não seja nova, mas o L não é novo. O L já existia. E aí, com o tempo, foi desenvolvendo novas técnicas para dar esse resultado L que tinham resultados bons, né? Bons resultados em L. Então, ao tempo foram desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem essas técnicas em multiplano que são muito boas, que funcionam, que dão certo e que foram muito acreditadas há 20, 30 anos atrás. Uhum. E essa técnica do hélio, você conseguiu pegar alguma coisa para colocar nas suas outras cirurgias mamárias, por exemplo, uma prótese ou até no explante? Existe hoje em dia, né, a gente pensava nisso um tempo atrás, mas no sulco, né, a gente levantar, fazer um sulco mais alto, simetrizar o sulco, para a gente deixar as mamas mais em pé. Então a gente sobe um pouquinho o sulco. Então isso veio da PL, o que, né, o que é um grande conhecimento que pode levar para todo tipo de mama. Uhum. Perguntaram aqui se na cirurgia por cima do músculo você usa sutiã interno. Sim. Sutiã interno também não é nada novo. Sutiã interno já existia há muitos anos. A gente fazia muito para reconstrutora, né? E aí, hoje em dia, tá super na moda. Eu acho que o sutiã interno, talvez o nome, às vezes, muda um pouco o paciente, engane um pouco, digamos assim. Porque sutiã interno, a gente usa hoje em dia fio farpado para fazer uma sustentação no polo inferior da mama. Tá? Isso a gente faz em todos os pacientes, por cima do músculo, por baixo do músculo, na mastopexia, na prótese. Mas dá a sensação de que com sutiã interna a mama não vai cair. Não é verdade. Não é que a mama não vai cair. É uma tentativa que a gente usa para poder dar uma sustentação maior. E funciona muito bem, forma uma fibrose, isso funciona. Mas sutiã dá aquela falsa ideia que a mama não vai cair mais, porque você põe o sutiã normal, a mama está super em pé. Né? Então, sim, eu sempre explico para os meus pacientes, essas técnicas a gente usa, a gente tem que cada vez levar novas técnicas para o paciente para dar o melhor resultado. Mas, sim, a mama vai cair, com certeza. A mama vai daqui a 10, 15, 20 anos, talvez tenha que refazer essa cirurgia. Não é por causa do sutiã interno que a mama não vai cair. Vai cair mais lá na frente, mas vai cair. Sim, toda mama, né? Infelizmente, a lei da gravidade é cruel com as mulheres, Ah, né? mas você sabe, a sua mama está há tantos anos aí, está super bonita, está em pé. E às vezes chega um paciente lá no meu consultório que tem mama linda, mas quer um colo super marcado. E fala: olha, sua mama é linda, não faça, não precisa. Moda também, né? A gente quer ser o colo super marcado. Às Sim. vezes a mama é bonita, pequena, eu falo: precisa essa mama, tá linda. Às vezes quer aumentar para um tamanho maior, uma menina jovem. Eu falo: olha, você vai ter filhos e tudo mais. Então, essa relação com o médico, essa confiança, eu acho que é importantíssimo para o bom resultado. Porque, como eu disse, o resultado bom o médico tem que dar.
Mas atingir as expectativas, o tratamento e tudo mais, isso que diferencia os médicos, isso que diferencia os pacientes ficarem felizes e indicarem ou não. Sim. Aqui perguntaram sobre abdominoplastia sem aquele corte enorme, usando a técnica dos furinhos. Tem uma lipoaspiração, no caso? Não, abdominoplastia, eu acho. Mas não sei. Talvez esteja falando sobre a correção da diástase por vídeo. Talvez seja isso. Pode-se sim corrigir a diástase por vídeo. Paciente que só tem uma diástase, não tem nenhuma flacidez, que não precisa retirar, ressecar a pele, pode ser feita a correção da diástase por vídeo. E aí são só aqueles furinhos mesmo que você está me dizendo. São 3 furinhos, a gente pode fazer dessa forma. Porém, pouquíssimos pacientes da minha casuística não tem indicação de retirada de pele quando tem diástase. Então, ou pela gravidez, ou porque, pelo envelhecimento, ou porque engordou. Então, sim, é possível, com certeza. É possível fazer nesses pacientes que não precisam tirar pele. Uhum. Perguntaram qual que é o tempo cirúrgico da mastopexia. Depende, né? Muito é uma mastopexia com prótese, sem prótese, o tamanho da mama, depende da técnica. Mas uma mastopexia normalmente termina entre 2 e 3 horas de cirurgia. Uhum. Sobre o perfil alto e sobre o perfil super alto, qual é a indicação? Depende muito do que o paciente. Acho que depende do perfil do paciente. Mas numa mastopexia, não é bem o perfil que vai definir como vai ser o formato da mama, mas sim a montagem dos tecidos, como a gente sustenta a prótese com os tecidos em volta, como a gente trabalha esses tecidos. Não é só o perfil que vai fazer essa mudança. Uhum. Não sei se alguém tem mais uma dúvida, se o Dr. Lutz quer fazer uma live igual o Nakamura de 3 horas. Nakamura é um professor. Ele é muito querido, né? É um professor, gosta de falar, né? Mas... Sim. Ele mais fala que nós vamos, tipo, bater papo entre amigos, né? Vai conversando. Para ele. Bom, Mai, obrigado. Eu sei que está acabando o tempo aí, a gente vai ser cortado. Então, muito obrigado a gente pela oportunidade de esclarecer mais dúvidas aí das pacientes e futuras pacientes. Muito obrigada, Dr. Lutz. Obrigada a todo mundo que participou da live. A live vai ficar salva aqui. Também vou colocar no YouTube. Vocês podem ir lá digitar Dr. Lutz ou Monteliano e Mari Kenfield. E daí vocês vão achar todas as lives que eu já fiz com o Dr. Lutz. Aí Exato. vocês podem ir pra academia. Vai acabar mesmo. 2 minutos para acabar a nossa live. Quer dizer, tá acabando. 1h54. Obrigada, boa noite. Um beijo a todos e tchau. Até. Beijo, Mai. Um beijo. Beijo. Cadê? Aqui. Eu donei. Lúcio, a mãe gritou no quarto, ela tá dormindinho. Beijo, senhor. Ela mandou um beijo pra você. Que a sua recuperação seja breve, que tudo dê certo para a senhora. Amém. E eu esqueci de agradecer também agradecer pela live, já agradeci, mas agora me confundi, fiquei feliz com a mãe ali. Parabéns pela tua clínica, vai ser um sucesso tremendo, maravilhoso. Ela já era linda, agora eu garanto que tá bem mais linda. E aquele espelho que você tem lá na tua varanda, sacada, eu acho maravilhoso. Isso ninguém tem. É a varanda mais linda do Rio de Janeiro. É verdade, isso eu posso dizer. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.